Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nossa meditação de hoje está baseada em 1 Samuel 24, versículo 6, e o nosso tema é uma chance de vingança. 1 Samuel 24, 6 diz assim: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Nós já consideramos a devoção inabalável de Deus na preparação de seus filhos para o serviço, ou seja, o processo, a preparação que Deus traz para os seus filhos. Agora nós veremos alguns dos frutos dessa preparação na vida de Davi. Aquelas cavernas que nós falamos, o Senhor esculpiu o caráter de seu rei. Mais uma vez, o rei Saul, enlouquecido, perseguiu Davi, agora com 3.000 homens. Davi e seus seguidores estavam abrigados em uma caverna quando o rei entrou para fazer as suas necessidades. Davi podia facilmente ter matado Saul ali, mas em vez disso rastejou e cortou com a espada um pedaço do manto de Saul. Incrivelmente, Davi não se vingou. Mesmo depois de que Saul fizera a ele todas as vidas que ele ceifara, Davi nem tinha certeza se Saul havia poupado a vida dos seus próprios filhos. Então, a consciência de Davi pesou por ter cortado a orla do manto do rei, e ele decidiu dizer a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Temos aqui então esta palavra que pode trazer várias coisas para nós. Os homens de Davi deviam ter pensado que ele estava louco, pois ele aparentemente escolheu correr o risco de ser reprovado pelos homens ao buscar a aprovação divina. A sensibilidade de Davi oferece 4 evidências de que ele agia altamente influenciado pelo Espírito Santo. Primeiro, a consciência de Davi foi imediatamente atingida. Diz a palavra de Deus em João 16:8 que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quando ele habita em alguém, usa a consciência da pessoa como um meio para convencê-la. Davi evidenciou a operação de Deus ao dizer que o Senhor me livre de fazer tal coisa. Ele foi convencido de que suas atitudes desagradavam ao Altíssimo. E você? E eu? Podemos querer minimizar o pecado de Davi contra Saul em função das investidas de Saul contra Davi? Temos a tendência de relativar o pecado. Acontece que o padrão utilizado por Davi para mensurar o pecado não era a maldade de Saul, mas sim a santidade de Deus. O primeiro sinal de arrependimento é a mudança de comportamento. Davi, segunda coisa importante que podemos aprender com esta palavra, que traz um princípio para nós, é que Davi respondeu ao convencimento do Espírito Santo com uma mudança de atitude. O Espírito Santo sempre faz o seu trabalho, mas nem sempre nós fazemos o nosso. Se não nos rendermos completamente à atuação dele, tendemos a lutar contra a convicção. Mas uma maneira segura de medir a nossa
proximidade de Deus é o tempo que levamos entre o nosso convencimento do erro e o nosso arrependimento. Davi reagiu ao Espírito em sua consciência com uma imediata mudança de comportamento. A sua resposta foi instantânea, prova de que ele estava próximo do Senhor naquele momento da sua vida. Difícil, mas o Senhor estava com ele. Lembre-se de que mesmo o mesmo Espírito que ungiu Davi com a sua presença, também habita em nós, os cristãos da nova aliança. À medida que nós nos aproximamos do Pai, a nossa sensibilidade ao convencimento e o nosso discernimento do que é certo e errado vão aumentar. Se nós estivermos cheios do Espírito e convencidos, será então esse convencimento acompanhado de mudanças de atitude. Terceira coisa que podemos aprender é que Davi exerceu um grande controle. Ele deve ter sido influenciado pelo Espírito, pois teve a chance perfeita de vingança, mas ele não se vingou. Ninguém o teria condenado. Ele poderia facilmente alegar que agiu em legítima defesa. Tamanho nível do domínio próprio só poderia ter sido sobrenatural. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, encontramos referências ao trabalho de contenção que o Espírito Santo realiza em nós quando somos tentados a nos vingarmos. Se nós rendermos completamente ao Espírito do Senhor, nós iremos obedecê-lo. Uma vingança não vale o preço do afastamento do nosso coração de Deus, nem mesmo aquela que esperamos por muito tempo e nos pareça ser a coisa certa. A quarta coisa que podemos aprender é que Davi desejava mais o Senhor do que a vingança. Considere as palavras de Davi: que o Senhor me livre de fazer mal, tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. A desistência de Davi de tirar a vida de Saul foi por temor a Deus e não a Saul. O incomparável respeito de Davi pelo Altíssimo o impediu de cometer um trágico erro. O temor do Senhor é aquele que nos afasta do mal. Ele ensinou isso para seu filho Salomão. Se você deseja agradar a uma pessoa por respeito a Deus, esteja certo de que Ele o honrará. Várias vezes somos levados a respeitar uma pessoa por causa do nosso temor a Deus. Uma coisa muito estranha pode acontecer às vezes, em que não somos obedientes a Deus porque nós queremos a honra do homem. O importante é nós entendermos que quando ele respeitou a pessoa de Deus, então recebeu o favor de Deus. Pois o Senhor sempre é fiel. Inclusive, os resultados da obediência podem até divergir muitas vezes, mas a bênção por sua obediência, amado, é garantida. Sem dúvida, chegará a hora em que você encontrará uma oportunidade para se reconciliar com uma pessoa que te prejudicou. Mas a única maneira de atravessar uma janela que Deus não abre é quebrando-a. Mas saiba que se você o fizer, é você que sairá machucado. Não faça isso. Deixe o Espírito Santo realizar a sua obra de convencimento. No futuro você se alegrará pelo que ele fez. Sabemos que todas as dores no percalço da estrada da vida foram uma preparação do Senhor para o serviço real. Devemos ser gratos e conscientes do trabalho do Espírito Santo em nós, em todas as coisas, porque o amor de Deus, ele é leal. Pelas feridas geradas e curadas em nossas vidas, pela unção que nos cura, o Senhor é nosso pastor eterno. É Ele que cura e sara as nossas feridas. É Ele que traz a provisão, a proteção.
É Ele que nos cuida ao longo da estrada da vida. E ainda estamos nessa estrada. Somos peregrinos, mas somos acompanhados, cercados pelo seu amor e pela sua bondade e coroados com a sua misericórdia e graça. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus abençoe você e até lá.